Primeiro, falar um pouquinho da fase do Arrascaeta, né? Obviamente, né, este jornalista que vos fala já recebeu mensagens até agressivas de fãs do jogador na linha do viu, fala dele agora, critica agora, você disse que ele tinha que ir embora. Primeiro, o jogador é criticado quando joga mal, ou quando não consegue se apresentar, quando está numa fase em que ele está sempre machucado, não atende a demanda, ele vai ser questionado de alguma maneira. Qualquer jogador, tá? Ponto. Quando ele está bem, é óbvio que ninguém vai criticar, você vai elogiar. Esse é o papel do comentarista, do jornalista. Elogia quando é para elogiar e critica quando é para criticar. Se você critica, imagina o seguinte, o aluno tirou uma nota ruim, o professor vai lá e critica o aluno. Não estudou, foi mal, tirou uma nota baixa e tal. Aí o cara vai lá, estuda, se recupera, tira um 10. Você, critica ele agora? Não, agora você elogia. É tão óbvio, tem que ser uma pessoa muito lelé da cuca para não entender algo tão simples. Então, quando ele vai bem, a gente elogia. E eu tenho, obviamente, elogiado. Nunca coloquei em dúvida, obviamente, a categoria do jogador. Mas não dá para ter um atleta tão importante, tão caro, sempre se machucando, saindo com cara de cansado nos jogos, sem conseguir fazer boas partidas, vivendo de lampejos. E era o que vinha acontecendo já há algum tempo. Ou esse pessoal não tem memória. E aí ele é questionado. Quando ele se mexe, joga, aparece, ele vai ser elogiado. O Arrascaeta é um jogador histórico do clube, é um jogador sensacional, mas ele precisa entregar mais. E está conseguindo, tá? O empresário do Arrascaeta já enviou uma proposta de renovação contratual, aquela que foi muito comentada, que teria até uma sugestão de contrato vitalício, algo assim, para o Flamengo. O Flamengo recebeu, mas ainda não respondeu e não tem pressa para responder, tá? O motivo disso, o jogador ainda tem mais de 1 ano e meio de contrato, o contrato dele vai até o final do ano que vem, tá? Dentro do departamento de futebol, o Arrascaeta é visto como um jogador muito tranquilo, até muito humilde para uma estrela como ele, um cara que não é marrento, tá? Isso é muito legal e realmente as pessoas falam isso, ele passa essa imagem, tá? E o pessoal do Flamengo acredita que a boa fase não tem nenhuma relação com pressão para renovar contrato. Isso é importante a gente frisar. As pessoas podem até especular isso, mas o entendimento do departamento de futebol é que ele está jogando bem por conta de um trabalho físico feito por um jogador, dedicação do atleta, né? E um trabalho tático também. Então, o Felipe Luiz, no caso, o técnico do Flamengo, né? Quando ele monta a estratégia do time agora, ele tem procurado deixar o Arrascaeta numa condição mais favorável a ele, tá? Um posicionamento que dê a ele melhores condições para não se desgastar tanto. Então ele atua mais perto do gol, já vinha atuando no ano passado também, mas mais pelo lado esquerdo, e procurando espaços menos povoados, menos congestionados, jogando entre as linhas do adversário, né? E também pelo lado esquerdo, principalmente. Então ele busca esse espaço para poder receber a bola com mais liberdade e trabalhar. Esse é o propósito, tá? Para tentar fazer com que ele se desgaste menos. Então ele fica mais à vontade, busca os espaços, consegue render, ter menos desgaste. O outro ponto importante que o torcedor precisa entender é que outros jogadores dão uma sustentação para ele, que o Arrascaeta não é um cara que vai correr marcando pressão, sendo adversário. Não é a característica dele, é a bola mais no pé dele. Não que ele não faça um desarme, não, pelo contrário. Até em 19 ele fez desarmes importantes contra o Inter no gol de empate, né, em Porto Alegre. O desarme foi feito por ele. E também ele com o Diego dão um bote para desarmar o Lucas Prato na origem do primeiro gol contra o River e Lima, para citar 2 jogos fundamentais do Libertadores. Então o Arrasca também combate, também sabe desarmar, mas não é o ponto forte do jogador. E quando ele tem uma limitação física evidente, a gente sabe disso, para tratá-lo com mais cuidado e fazer com que ele possa jogar, é evidente que ele não vai ter essa missão, né? Então o entendimento também é de que ele consegue ter esse desempenho também muito em função da ótima fase do trabalho coletivo dos 2 volantes, Eric Pulgar e De La Cruz. Esses 2 jogadores dão condição porque eles dão uma sustentação ao meio-campo impressionante. São jogadores que, a exemplo dos grandes meio-campistas do futebol europeu, eles desarmam, eles jogam, eles chegam na área, eles fazem o jogo fluir. Então participam desde a saída de bola, desde a retomada da posse até a construção, porque tem muita qualidade. Tá? Então não é porque o cara não está jogando perto do gol, não está dando tanta assistência, a função dele ali é outra, diferente do que tem sido falado do Gerson. Eu mesmo já critiquei que está jogando mais perto do gol, então deve se inquietar buscando mais números de passe para gol, jogadas decisivas e gols marcados por ele. É necessário que ele tenha essa ambição, porque ele está jogando mais perto do gol adversário e a bola a ele se oferece. Mas o trabalho do Gerson também é identificado como muito importante pelo lado direito, porque ele não é um pontinha que vai e vem, ele é um meia que joga pela ponta, que vem trabalhar um pouco por dentro, que dá a opção de passe, então, e dá mais
força a esse meio campo. Então esses jogadores, esse trio, digamos assim, ajuda e muito, não só o trio, mas o trio em especial, a fazer o Arrascaeta ficar mais à vontade para poder funcionar em campo, tá? E então, a priori, o Flamengo está muito satisfeito com a recuperação do jogador, mas entende que é um recorte muito curto. É preciso esperar mais para ver como ele vai sair no médio e longo prazo ao longo da temporada. Se ele vai conseguir ficar sem se machucar, se ele vai conseguir fazer boas atuações por mais tempo. Essa é a grande interrogação, é a grande dúvida, evidentemente. Ninguém fica falando sobre isso porque nem hora para isso. Mas esse é o pensamento óbvio do Departamento de Futebol do Flamengo. A priori, o clube não pretende abrir, a priori, tá, negociações para renovação do contrato já agora em 2025, porque ele tem mais um ano e meio, mais de um ano e meio. O contrato vai até o final do ano que vem. Mas se ele estiver em ótima fase, sem se machucar, daqui a alguns meses, sem se ausentar por lesão, sem aquele desgaste físico que fazia ele sair no meio do jogo com aquela cara de cansado, não conseguia jogar mais do que 45, 60 minutos, é possível que o clube mude de ideia. A priori, preste atenção, esse vídeo é um vídeo gravado no dia 29 de abril de 2025. Nessa data, o pensamento não é hora de discutir renovação, vamos esperar um pouco mais. Adiante, ele pode mudar isso. Com grandes atuações, o Flamengo pensa, vamos discutir logo a renovação, porque agora temos segurança de que ele vai render por muito tempo ainda. E aí o Flamengo pode buscar um acordo, tá? E vai chegar um jogador para a posição, pelo menos esse é o plano do Departamento de Futebol, contratar um jogador, um meio-campista que possa atuar na mesma função, que possa naturalmente ser um reserva a priori do Arrascaeta, substituindo o Uruguai quando necessário. Isso daria a ele mais tranquilidade, porque ele poderia ficar fora de alguns jogos quando o Felipe Luiz quiser contar com um jogador para preencher aquele espaço, fazer aquele papel, aquela função, ele não se desgastar tanto nessa maratona interminável de partidas que o Flamengo terá pela frente, como todos os demais clubes do Brasil em 2025. Dá ele um descanso, mas pode ser até um cara que brigue pela posição, dependendo de quem for, da fase de cada um. Mas o Flamengo mantém o plano, tá? A fase do Arrascaeta não tirou da cabeça dos dirigentes a ideia de não contratar, não, vai contratar sim. Esse é o objetivo. Pode até não conseguir, mas que quer. No meio do ano trazer um jogador para essa posição. Esse é o cenário. E é preciso entender, gente, isso. O Arrascaeta, bem, ele vai ser elogiado. Quando ele foi mal, ou não conseguir jogar, ou se machucar demais, vai questionar. Por que você machuca tanto? E isso é muito importante. O Flamengo tem aí uma vantagem em relação a outros clubes que vivem no mundo da lua, porque no Flamengo tem muita cobrança, muito questionamento, porque tem que ter, é um clube grande, a maior torcida do Brasil, um elenco caríssimo, dos mais caros da América do Sul, se não o mais caro, um grandes jogadores, então tem que oferecer muito, tem que entregar muito. Vou te falar, haja agenda positiva lá em São Paulo, hein? O Corinthians não teve as contas aprovadas de 2024, sabe por quê? O presidente conseguiu aumentar a dívida do Corinthians, aumentar, não é que a dívida seja esse valor, ele aumentou em um ano a dívida em 829 milhões, a dívida total do Corinthians está batendo na casa aí dos 2 bilhões, gente, isso é um absurdo, e o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. O Corinthians está devendo ao Cuiabá, está devendo um monte de gente, e ninguém fala nada. Eu fico imaginando se fosse o Flamengo aumentando a dívida em um ano no valor de 829 milhões. O que os programas iam gastar de tempo debatendo sobre o momento do Flamengo, só que sobre o Corinthians ninguém fala nada. Gente, eu vou repetir, isso não é uma mentira. O Corinthians aumentou em um ano, no período de 2024, a dívida em 829 milhões. É muita grana. O Corinthians aumentou em dívida muito mais que muitos clubes gastam por aí. Gente, isso é assustador. Mas vamos falar agora efetivamente do Flamengo. Logística definida, tá? Existia uma pequena dúvida se o Flamengo teria viagem casada. Por quê? 3 próximos jogos, os 3 fora de casa. São Luís, Belo Horizonte e depois Argentina. E aí debateram internamente a possibilidade de fazer viagem casada, por exemplo, de São Luís para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para Argentina, ou de São Luís, Rio, depois Belo Horizonte e Argentina. Não vai ser assim, vai ser desse jeito. Acabei de apurar aqui, ó. O Flamengo vai quarta-feira para São Luís, local do jogo contra o Botafogo da Paraíba, depois retorna ao Rio, treina sexta e sábado e aí viaja para Belo Horizonte. Depois do jogo contra o Cruzeiro no domingo, retorna ao Rio de Janeiro, treina segunda e terça e depois viaja para a Argentina. Por que o Flamengo fez isso? Por entender que em nenhum desses locais aí, se eles fizessem viagem casada, eles não teriam a estrutura que hoje eles têm no CT, de aparelho, de campo, de tudo, de recuperação para jogador, de tudo. Então,
E o Flamengo não é cansativo para os jogadores, por exemplo, que eu vou fretado. Vamos lá, para ir do Rio para Belo Horizonte, cara, Rio e Argentina 3 horas. Eles chegam, eles nem esperam o avião, sabe? Eles chegam, sentam e viajam. Então, assim, tem o desgaste da viagem, obviamente, mas para eles o desgaste é amenizado se eles aproveitarem a estrutura do CT Ninho do Urubu, e eu concordo plenamente. Fazer em casa é muito melhor. Imagina você fazendo um hotel em São Luís, fazendo um hotel em Belo Horizonte. Ah, mas pode usar, de repente, a Toca do Cruzeiro, Galo e tal. Mas será que eles terão à disposição o melhor dessas estruturas, desses respectivos clubes? No Flamengo eles terão tudo do bom e do melhor. E por falar na viagem para pegar o Botafogo da Paraíba, jogo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, a ideia do Felipe Luiz é poupar uma galera. E eu falo assim, uma galera mesmo, até mesmo poupar da viagem. Verei o Alexandre, a chance do Alexandre, o Alexandre está treinando no campo normalmente, mas o planejamento, de repente, não vai ser inseri-lo nesse jogo de agora, no jogo contra o Cruzeiro. Eles vão bater o martelo na atividade dessa quarta-feira. Só para vocês terem noção, os empresários que estão fazendo a logística, a operação do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, porque o mando de campo foi vendido para esse grupo de empresários, eles estão esperando a lista de jogadores do Flamengo que vão viajar, e até agora eles não têm a lista, porque eles precisam organizar o hotel para o Flamengo. Então eles não têm a lista, por quê? Porque o Flamengo não bateu o martelo de quem vai viajar ainda. Vai bater o martelo nessa quarta-feira de quantos jogadores vão, sabe? Então tudo vai ser definido na atividade dessa quarta-feira, mas a ideia da comissão e da diretoria é poupar uma galera desse jogo aí contra o Botafogo da Paraíba, e tá certo, né? Desses 3 jogos, para mim o mais importante é contra o Central Córdoba na outra quarta-feira. Por quê? Pelo Campeonato Brasileiro, eu entendo dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, mas supondo que o Flamengo perca para o Cruzeiro, não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras pode não ganhar do Vasco da Gama no final de semana. E o Central Córdoba, o Flamengo tem que ganhar, porque se o Flamengo perder esse jogo, não consegue mais passar em primeiro no grupo, e seria, para mim, vexame, tá? Porque é um grupo extremamente fácil. Então, essa é a ideia nesse momento. No vídeo de amanhã a gente traz mais atualizações do time que vai a campo. Já a gente vai falar do Dudu, mas antes eu quero falar de uma declaração do Danilo. Ele participou ontem do programa Galvão e Amigos, lá na TV Band, e ele falou sobre o Flamengo. Cara, essa declaração aqui é de arrepiar, tá? Abre aspas. Eu não sei explicar o que é jogar no Flamengo. Ainda estou me acostumando. Quando vim para cá, falaram que Flamengo não se joga, você vive o Flamengo. E é justamente isso, Flamengo é um estilo de vida. Danilo, se você acha que vai conquistar a torcida do Flamengo falando desse jeito, você está no caminho correto, tá bom? Porque é exatamente isso. Para finalizar nosso vídeo, o assunto principal, Dudu não vai continuar no Cruzeiro. Inclusive o André Cury, empresário dele, falei com ele hoje, tá lá em Belo Horizonte, falou, uma confusão danada isso aqui, tendo que resolver e tal. E aí eu tô vendo muita gente dizendo em rede social que o Dudu pode pintar no Flamengo. E aí, por curiosidade, uma pessoa do Flamengo entrou em contato comigo e falou, Venê, a gente sabe que uma mentira bem contada acaba se tornando verdade em rede social. Preciso da sua ajuda. Foi o que houve? Fiz besteira? Não. Quero que você fale nos seus vídeos, nas suas redes sociais, que não existe a menor possibilidade de o Flamengo tentar a contratação de Dudu, ou ao menos pensar na contratação. Não existe essa possibilidade. E a pessoa falou que você pode escrever e pode falar. Nem passa pela nossa cabeça, nem falamos sobre isso. Não deixem usar o Flamengo para valorizar esse jogador, porque não é um jogador que nos interessa. Isso a pessoa escrevendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, para vocês terem noção, não existe a possibilidade de Dudu pintar no Flamengo. O Flamengo não pensa na contratação de Dudu nesse momento. Se alguém falar isso é para tentar, entre aspas, valorizar o jogador, que está muito desvalorizado no mercado. A forma como ele saiu do Palmeiras, a forma como ele está saindo do Cruzeiro agora, ele está desvalorizado no mercado. Boa sorte para o clube que contratá-lo nesse momento, porque o custo é alto, hein? É isso, nação. Essas foram as notícias, créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. Até mais.